Então, pessoal, já estamos de fato iniciando a aula. Professor Genilson, fique à vontade para falar mais, deixar a sua fala registrada, né? Porque o senhor falou, nós não tínhamos iniciado a gravação. Fique à vontade para fazer Ah, esse então. registro dessa atividade. Inclusive, como nós falamos inicialmente, como eu tenho já uma experiência na pesquisa, na extensão, no campo das relações étnico-raciais, e, e tem vários materiais publicados que depois os alunos que se interessarem em ler, em conhecer um pouco mais sobre essa produção, não só minha, mas o núcleo também que eu ajudei a construir na Universidade Federal do Tocantins, que trata, vamos dizer assim, do início dessas discussões aí das relações étnico-raciais, de implantação de política de cota na Universidade Federal do Tocantins. E agora nós estamos com um processo já desde 2016 na Unitins, que é de ações afirmativas, embora essa presença, principalmente indígena, na universidade ainda seja muito pequena, mas ela está aí em construção desde 2016. Inclusive, se algum de vocês quiserem participar do nosso grupo de discussão, do Núcleo de Estudos e Direitos Humanos, sintam-se também à vontade a me contactar e a gente pode incluir vocês no grupo. A gente faz uma reunião por mês, onde a gente discute essas questões, debate algum texto, né, nessa perspectiva de buscar fazer com que a política de ações afirmativas na Unitins seja mais efetiva no alcance das populações indígenas. Então, acho que é uma disciplina importante na formação de vocês, até porque nós estamos no estado, a presença indígena é muito grande, a população também quilombola é uma população grande no estado, com vários territórios já constituídos e reconhecidos pela Fundação Palmares, além de toda uma legislação nacional que nos fala da necessidade de introdução desses temas no ensino básico e superior. Então, aproveita a disciplina, vai ser uma experiência boa para vocês e tenho certeza que vai contribuir muito na formação pessoal e profissional de vocês. Bom dia e boa aula. Obrigado, professor Alcides. Mais uma vez, muito obrigado, professor Genilson. Fique à vontade. Então, pessoal, muitos chegaram agora, outros estão chegando. Nós iniciamos a aula, estávamos com 16 na sala, já chegamos a 40, e eu já falei a princípio, o meu nome é Alcides do Nascimento Moreira. Eu tenho formação inicial, assim como o professor Genilson, minha formação inicial é em História também, e temos aí já 25 anos, quase 26, nessa caminhada do ensino superior na universidade. Também trabalho na educação básica, isso é muito legal, porque a gente faz esse link do que se trabalha na preparação para o acesso à universidade, que é somente após a educação básica, e também temos esse respaldo daqui para verificando que nos dá as condições necessárias para compreendermos como os nossos acadêmicos chegam à universidade vindo da educação básica. Trabalhar com vocês é muito bom. É a segunda vez que eu trabalho no curso, ou seja, nós trabalhei na turma passada, que foi a primeira turma que formou-se dentro desse processo de parceria e convênio Unitins e CBMTO, e estamos aqui, trabalhamos desde o princípio, quando pensava-se na oferta do curso, nas tratativas iniciais para o curso, eh, ajudando na construção do PPC de vocês, né, o Projeto Político Pedagógico do curso, e trabalhei também esta mesma disciplina na condição de tutor, na turma passada, e posteriormente eu trabalhei a disciplina de didática com a turma, na condição de professor coordenador da disciplina. Fui convidado pela coordenação do curso, com a aquiescência da Pró-Reitoria de Graduação, para estar com vocês trabalhando este componente curricular de política das relações étnico-raciais, nessa etapa do curso, que é o terceiro período de vocês,
por que não dizer o último período do curso, e aceitei de bom grado, porque sei perfeitamente de como trabalharmos, temos as experiências nos debates, na vivência, na convivência, até porque somos resultado de um processo de miscigenação brasileira e que forma a sociedade brasileira, e isso nos deixa tranquilo em relação ao nosso ponto de fala para trabalharmos o componente curricular. A professora Rafaela, que estará conosco também na equipe, também é graduada em História e atua aqui na universidade, tanto na área dos direitos humanos, como também em outras áreas e pesquisas que dizem respeito a às relações étnico-raciais. Daí, esta equipe seleta que foi justamente escolhida para trabalhar com vocês, para dentro deste processo, a gente construir o máximo de conhecimento necessário a cada um de vocês. Às vezes, vocês poderão estar se perguntando, mas por que trabalhar um componente curricular de política das relações étnico-raciais, afro-brasileira e indígena, em um curso de formação para o corpo de bombeiro, né? Bombeiro militar? Nós estamos neste processo justamente porque nós somos resultado deste produto, somos. Eu não gosto de utilizar muito esse termo, mas eu vou utilizar aqui, eu acho que ele fica bem apropriado e bem claro nesse momento. Nós somos resultado deste processo de miscigenação, onde não há como negar que a Constituição da sociedade brasileira ela está ancorada na diversidade étnica, racial existente, tanto em relação aos povos originários já existente aqui no Brasil, bem como aqueles que foram trazidos para o Brasil na condição de escravizados, para aqui contribuir com o trabalho forçado, no sentido da geração de riqueza, o que resultou no enriquecimento de muitos senhores, né? Então, dentro dessa Constituição e desse processo de miscigenação, nós fazemos parte disso porque temos aspectos indígenas, temos aspectos africanos e temos aspectos, inevitavelmente, de grupos europeus. E aí isso nos deixa em um ponto de fala bem tranquilo para trabalharmos sem fazermos juízo de valores, mas também compreendendo aquilo que somos em essência, para que assim tenhamos a oportunidade de compreender melhor as nossas ações. Como eu estava falando, que às vezes muitos podem estar se interrogando por que trabalhar relações étnico-raciais dentro de um curso de formação do Corpo de Bombeiro, policial militar, Corpo de Bombeiro, é justamente porque na atividade profissional de cada um de vocês, vocês vão ter contato com essa diversidade étnica que compõe o nosso país. E dentro dessa diversidade étnica, muito embora a função de vocês na prática exige técnicas que são muito específicas e que são as técnicas próprias para a execução das atividades profissional, mas no lidar com pessoas de diferentes referências étnicas, vocês poderão encontrar pessoas que possuem hábitos diferentes, que possuem costumes diferentes, e é dentro desse contexto que, na execução das atividades, vocês precisam ter este entendimento acerca dessa diferença cultural para se posicionar enquanto profissional que são no exercício da vossa profissão, sem provocar um confronto, seja ideológico, seja um confronto de compreensão do ser, mas que dentro do conhecimento existente terem a performance profissional de como agir diante da diversidade étnica, cultural e racial
que compõem a nossa sociedade brasileira. Então, dito isso, nós vamos fazer aqui a vamos compartilhar com vocês aqui a nossa tela. Vale ressaltar que, enquanto estamos compartilhando, eu não estou vendo vocês. Portanto, pode que alguns não consigam acessar, porque agora, quando eu coloco para compartilhar, eu não me vejo e nem vejo o que está sendo escrito, simplesmente a tela que está projetada para cada um de vocês. Nós encaminhamos o link ontem para que todos tivessem o acesso, e agora nós vamos fazer o compartilhamento para trabalharmos o que temos de fazer hoje em relação ao nosso componente curricular. Não sei se vocês estão, acredito, vocês vão me dar o feedback aí, né? Neste momento, em relação a, ao compartilhamento da nossa aula, vocês me dão o feedback aí se vocês estão, de fato, visualizando o, o nosso conteúdo. Se tiverem, vocês simplesmente nos comuniquem aí para a gente poder começar a trabalhar, né? Vamos. Então, nós temos aqui na nossa primeira aula só. Gente, eu vou passar bem aqui o número do meu celular, porque como eu não estou vendo a tela, vocês poderão me dar um feedback aqui no celular se vocês estão, de fato, visualizando bem o slide da nossa aula. Podem anotar aí para nos dar o feedback, até mesmo no sentido de compartilhamento de algum dos colegas. Vamos lá, o meu telefone é 63 9 9223 4751. 99223 4751. Antes de irmos para o compartilhar, eu vou aqui mais uma vez permitir que chegaram mais alguns colegas de vocês aqui na sala, chegaram mais uns 5 colegas, para a gente poder começar a nossa aula. Se qualquer coisa, se vocês não estiverem visualizando, me comuniquem aqui na tela. Ou então abram o microfone e pode só falar, podem pronunciar se estão de fato visualizando a tela. Vocês estão visualizando a projeção? Pode falar. Estão me ouvindo? Tá. Estão visualizando? Alguém colocou aqui que sim, estão visualizando a tela? Está dando para ver perfeitamente. Está visualizando perfeitamente? Ótimo. Então, vamos lá. O nosso componente curricular, como eu já falei para vocês, é a política das relações étnico-raciais afro-brasileira e indígena. Nós temos este componente curricular para essa nossa primeira aula, aí a apresentação do plano da nossa disciplina e os aspectos didáticos para o andamento da disciplina, não? Justamente para compreendermos como isso vai acontecer. Todos os componentes curricular, para a sua execução, ela existe um ementário, ou seja, o que seria o ementário? O ementário é um texto sucinto daquilo no decorrer das aulas, no decorrer do curso, acerca de cada componente curricular ou disciplina. Então, na ementa do nosso componente curricular, nós temos aí os aspectos caracterizadores da formação cultural brasileira, história e memória dos povos afro-brasileiros e indígenas. Uma outra questão interessante que vamos estudar no decorrer da disciplina é a multiplicidade
como sendo a essência das formas sociohistóricas do povo brasileiro. Observe que são aspectos bem gerais que depois serão afunilados dentro é, é, das temáticas que vamos passar para vocês, que nós vamos estudar no decorrer do componente curricular. Ainda em relação à emenda, temos aí a diversidade cultural, que são delineadas através ou por meio de singularidades nas línguas, nas religiões, nos símbolos, nas artes e, por que não dizer, nas literaturas existentes que falam sobre a diversidade étnico-racial brasileira. Bem como vermos também aí o legado dos povos quilombolas, né, que tem aí a origem nos nossos escravizados, e também a questão do Guarani, que era a língua mais falada dos povos originários aqui no Brasil, no período da colonização. Temos um objetivo geral aí para o nosso componente curricular, que esse objetivo geral é justamente compreender as questões étnico-raciais e culturais da sociedade brasileira, contemplar aí os estudos sobre a história, as características dos dirigentes e dos diferentes grupos sociais afro-brasileiros e indígenas, visando aí a conscientização, respeito e valorização da diversidade étnico-racial. E aí, falamos aqui de uma palavra que consta no objetivo geral, que é visando a conscientização, num sentido bem literal dessa conscientização, mas não no pensamento e na ancoragem de que nós conscientizamos as pessoas. É despertar as pessoas para conscientizarem-se das ações que elas devem e do posicionamento enquanto sujeitos históricos devem assumir na sociedade da qual fazemos parte. Até porque a gente ouve muito, de forma equivocadamente, esse termo de conscientização. Nós precisamos conscientizar a população. E eu falo que ninguém conscientiza ninguém. O máximo que podemos fazer é despertar as pessoas para que elas conscientizem-se do seu papel na sociedade. Então, abrindo aqui, não é abrindo uma polêmica, mas uma pontuação aí dentro desse contexto da palavra conscientização. Né? E aí nós temos as competências do nosso componente curricular. Quando falamos de competências, nós estamos falando daquilo que nós devemos aprender e apreender no decorrer dos estudos do nosso componente curricular. E aí temos como uma das competências é compreender os conceitos que envolvem as relações étnico-raciais para uma posterior aplicação de técnicas em situações reais que envolve aí o profissional. Tem aqui um termo que esse componente ele é geral e no momento o material foi desenvolvido para esse curso, mas que ele é um componente de todos os cursos. Mas aí também nós precisamos entender essa capacidade de analisar criticamente esses cenários sociais, culturais, histórico e político, assim como dentro do contexto das representações, das realidades de competência que nós temos, desenvolver componentes, atividades extensionistas, que está ligada à Pró-Reitoria de Extensão, dentro dessa formação ampla, democrática e comprometida aí com a diminuição das desigualdades raciais. Falamos também de habilidades aqui de forma sucinta, já ia passar para vocês. Eu já tenho as competências, que é o conhecimento, e agora o como fazer a partir desses. Dentre as habilidades, é disponibilizar aí ferramentas teóricas que propiciem aí a formação no curso de formação de soldados do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Tocantins, consciência aí das desigualdades raciais e presentes em todo o nosso país.
analisar aí criticamente a construção do pensamento ocidental, que estrutura e fomenta privilégios e discriminação racial. Isso é importante, porque a Constituição do pensamento ocidental, nós temos de um contexto do eurocentrismo, tendo a Europa como centro da produção cultural, da produção do conhecimento, o centro vamos falar assim de forma bem coloquial, o centro da capacidade humana, onde as pessoas teriam que ser respeitadas, dentro desse contexto que as sociedades são formadas e estruturadas, principalmente aquelas que se tornaram colônias dos países europeus, elas são constituídas, a sua sociedade, dentro desta visão, deste pensamento, de que as demais sociedades, as demais etnias eram inferior em relação à sociedade europeia. Então, precisamos compreender bem essas questões, que sempre privilegia, principalmente, essa forma de construção e de estruturação da sociedade dentro de uma visão europeia. E isso reforça a questão da discriminação social, justamente porque a Europa se colocava na superioridade em relação aos outros povos, né? Aí nós, falando essa questão das habilidades também, diminui, já que já é uma questão de ação mesmo, diminuir princípios históricos de conscientização para o profissional da segurança pública sobre a importância para o facilitador da sociedade contemporânea e da sua responsabilidade em tornar aí essa questão dessas dívidas e as devidas providências em casos de racismo, discriminação e violação dos direitos humanos. Dentro das questões dos recursos didático-pedagógicos que nós temos para a execução do nosso componente curricular, temos aí um ambiente de aprendizagem, que é o Educa, da Unitins. As nossas aulas acontecerão neste ambiente virtual. Vocês já tiveram um contato com este ambiente nas disciplinas anteriores, até porque algumas atividades eram feitas pelo Educa. Vamos trabalhar aí com as videoaulas expositivas, que serão disponibilizadas. Inclusive, nós já temos algumas aulas gravadas, estamos aguardando só o link dessas aulas para que tenhamos aí a oportunidade de disponibilizar e estruturar a rota de aprendizagem para vocês estarem acessando. Slide da videoaula em formato de PDF, aí nas aulas síncronas via Meet, que é essa metodologia, esse recurso que estamos utilizando aqui, os materiais complementares, como os artigos, atividades de estudo de caso, entre outros, que são as atividades do componente curricular no espaço, fórum geral da disciplina, fóruns específicos, fóruns, atividades avaliativas também que serão passadas no decorrer do estudo do componente curricular neste período em que estamos a cursar. A avaliação, ela não difere do contexto da avaliação que vocês passaram aí no período das aulas presenciais. A nossa avaliação é justamente essa construção em relação ao desempenho do aproveitamento acadêmico ao longo do semestre. Ela será representada aí por nota, né? Essas notas nós temos tanto a nota da avaliação, que equivale a 6, como vocês sabem, e temos as atividades, que algumas delas vocês desenvolveram presencialmente, enquanto as aulas presenciais, e agora nós temos atividades que serão à distância. Essas atividades, elas receberão uma pontuação que chegará a somar 4
para, nesse caso, somar com a nota da avaliação, que é de 0 a 6, essas atividades de 0 a 4, que equivale a uma avaliação com nota máxima de 10. Não? Sabem perfeitamente que a nossa média para a aprovação, a nota mínima na nossa universidade é a nota 6. Portanto, é interessante que nenhuma das atividades que sejam postadas lá no portal, seja fórum, seja exercício, mas que sejam atividades avaliativas, nenhuma deixarão de ser realizadas, porque isso vai comprometer e vai impactar diretamente no resultado final da avaliação de vocês. Essa é a avaliação A1. A avaliação A2 seguem ou segue os mesmos princípios, a mesma estrutura de avaliação e de concessão de nota. Uma nota atribuída de 0 a 4 unidades e uma nota atribuída de 0 a 6 na avaliação que vocês farão presencialmente aí nos quartéis onde e nos destacamentos cada um de vocês estão desenvolvendo as atividades profissionais. Passando dessa parte da questão das avaliações, nós temos aqui um cronograma para vocês já terem em mente em relação a esse nosso componente curricular, como ele vai funcionar do ponto de vista didático, pedagógico, prático, né? Nós temos esta aula de apresentação do plano da disciplina, que é hoje, no dia 5. Nós, esse nosso componente curricular, eu não falei para vocês anteriormente, mas ele é curricular que nos outros cursos da universidade ele é de 60 horas, mas aqui nós temos curricular de 30 horas, respeitando a carga horária máxima do curso de vocês. Então, se colocássemos aqui 60 horas para este componente curricular, nós certamente ultrapassaríamos a carga horária do curso de vocês. E isso não significa dizer que a redução da carga horária da disciplina para o curso de vocês vai deixar fora desse contexto alguns elementos e objetos de conhecimentos ou conteúdos fora do contexto. Não, nós veremos, simplesmente compactamos para vermos os objetos de conhecimentos ou conteúdos que se viria em 60 horas, nós veremos em 30 horas. Eles estão compactados para vermos aí em 30 horas. No dia 19, há uma outra questão interessante, é que as nossas aulas, por ser só 30 horas e nós temos o semestre todo para a execução da disciplina, as nossas aulas elas serão postadas, disponibilizadas para vocês aí de 15 em 15 dias, em vez de ser uma aula semanal. Então, hoje nós temos essa apresentação do plano da disciplina, do componente curricular. No dia 19, teremos aí a segunda aula sobre a gênese dos povos originários do continente americano. No dia 26, trabalharemos com a questão da história da escravidão na África e no Novo Mundo, e vamos prosseguir aí trabalhando dentro, já no dia 9/6, com culturas, diversidade e diversidade brasileira, e aí nós estaremos aprofundando a questão do significado de cultura, trabalharemos a questão da diversidade cultural, pelo menos em relação a tipos de cultura, para que vocês tenham mais clareza, trabalharemos com alguns teóricos que trazem os significados de cultura de acordo com os seus princípios filosóficos e ideológicos e sociológicos, e temos também aí o processo de ocupação do território brasileiro e a origem africana no Brasil. Esta aula no dia 23/6. Não? Depois, no dia 30 do 30/6, nós teremos a avaliação A1. Né?
Como nós estamos em um semestre corrido, não tem, nesse semestre que vocês estão fazendo, não existe férias, no mês de julho. Nós teremos aula todo o mês de julho. Para isso, nós temos aí no dia 14 de julho os aspectos indígenas e africanos na cultura do Brasil e a singularidade das línguas indígenas e africanas. É a nossa aula do dia 14 de julho. No dia 28, trabalharemos sobre a diversidade simbólica e espiritualidade dos povos indígenas e afro-brasileiros. Temos a arte africana, aí também a arte indígena e africana no Brasil. São objetos de conhecimento que trabalharemos aí no decorrer da nossa aula no mês de julho, não? E já 11 de agosto teremos aí a identidade e desigualdade, as reflexões sobre a composição étnica brasileira, e vamos para a aula do dia 28 ou 25/8, as políticas étnico-raciais afro-brasileira e indígena. Essa aula já será a penúltima aula eh, em relação aos conteúdos, porque no dia 1º do 9, não? Dia 1º de setembro, já faremos a prova 2, a A2. A previsão para o exame final do componente curricular ou dos componentes curriculares está aí do dia 17 até o dia 20, parece-me, do mês de setembro, não? No entanto, como o nosso componente curricular é o primeiro componente da semana, na segunda-feira, o nosso componente curricular, o exame será no dia 17/9. E aí chegamos à bibliografia do nosso componente curricular. Nós não vamos ler aqui os nomes dos autores que são utilizados como as referências para o nosso componente curricular, bem como alguns artigos que encontram-se em site e plataformas, mas eles estarão todos presentes para vocês aí na aula. Há uma informação importante: vocês não conseguiram acessar ainda o a plataforma Educa. Isso porque, eh, como nós tivemos um feriado aí prolongado, a previsão era que até sexta-feira tivesse liberado para todos os professores fazerem postagem das aulas lá para vocês já terem acesso. Mas em relação ao feriado, isso não aconteceu, porque o departamento de TI não conseguiu liberar para todos os professores fazer a postagem. E como é um bloco de cada curso, só libera de todos os componentes curriculares de uma vez, né? Então, ontem mesmo eu fiquei até à noite na expectativa, mesmo sabendo que não era possível, mas fiquei na expectativa que poderia ainda ser liberado para fazer a postagem. E isso não aconteceu. Por isso, vocês não vão acessar o espaço virtual ainda das rotas de aprendizagem. Mas acredito que de hoje até amanhã, no máximo, já estão disponibilizadas para os professores e nós faremos a postagem do material de vocês. Temos mais material de bibliografia complementar, mais material de bibliografia base. Aí nós temos, dentro desse contexto, bibliografia básicas para compreendermos o conteúdo. Aqui nós temos bibliografia complementar, que vocês vão acessar também para estarem construindo os conhecimentos necessários no curso de vocês. Professora Marlúcia, ela é a nossa chefinha aqui da educação. Ela está se apresentando aqui para vocês, qualquer hora, ela para participar de uma aula de TAF com vocês. Se Deus quiser. Então, pessoal, estamos chegando aqui, já chegando aqui aos finalmente em relação ao nosso
a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar e compreender um pouco do que nós falamos. Como eu falei para vocês, que quando a gente está projetando, nós não temos como visualizar quem chegou depois para a aula. Certamente aí deve ter uns 2 ou 3 tentado acesso depois, e só agora nós vamos fazer esse fechamento da aula aqui. Estamos, neste momento, chegando ao final e desejando a vocês aí que vocês possam ter, no decorrer do nosso componente curricular, eh, uma aprendizagem significativa, dos objetos de conhecimentos que aqui, trabalharemos. Nós, com certeza, nos veremos nas nossas próximas aulas, no decorrer do curso. Desejo a cada um de vocês muito sucesso nesta caminhada. É importantíssimo, vocês concluírem o curso de soldados bombeiros, né, praças, né? Esse negócio de soldado já não pega mais bem, né? Praça do bombeiro militar do estado do Tocantins, e chegar à conclusão desse curso já com o nível superior, o que possibilita, como vocês observaram aí, alguns dos colegas de vocês que fizeram o curso da turma passada, que já foram aprovados neste certame que vocês participaram, como oficiais do Bombeiro Militar do Estado do Tocantins. É uma das grandes vantagens, porque vocês que concluirão esse curso aí no mês de setembro, provavelmente no próximo certame para o Corpo de Bombeiro, vocês terão a oportunidade de concorrer já como graduados no nível superior e, quem sabe, muitos de vocês se tornarem já oficiais dentro da carreira militar. Então, nós desejamos a vocês muito sucesso nessa caminhada. Não desejamos sorte, porque sorte é uma obra do acaso, e o sucesso é resultado dos nossos planejamentos, dos nossos esforços, dos nossos objetivos de vida. Que vocês possam ter uma caminhada profícua e que cheguem ao final do curso com uma aprendizagem significativa. Falou, pessoal? Na próxima aula, um grande abraço para todos vocês. Tenham todos um excelente dia. Tchau, pessoal.